Cumprimentos a todos, vamos dar continuidade às nossas entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal do Montijo. Hoje temos a presença de Carlos Almeida, candidato pela CDU. Bem-vindo. Obrigado. Antes de iniciarmos a nossa entrevista, gostaria que traçasse o seu perfil e quais as razões da sua candidatura à Câmara de Montijo. Muito bem. Primeiro, cumprimentar todos aqueles que tiveram a oportunidade de ver estas imagens, observar a mensagem que vamos transmitir e agradecer-vos, obviamente, pela lembrança do trabalho que estás a realizar. O perfil é sempre complicado ao próprio fazer o perfil, não é? É sempre uma questão em que nós podemos evidenciar ou não aquilo que mais nos convém. Eu digo que tenho 56 anos, que comecei como autarca, que é o que interessa para a experiência, que aqui seria obrigado a exteriorizar e pôr em prática. Comecei nos anos 80, fiz o tirocínio completo, não quer dizer que este seja a melhor forma de caminhar até lá, mas comecei numa Assembleia de Freguesia, no Conselho da Moita, passei para a Junta de Freguesia, depois, entretanto, terminei os meus estudos académicos, mais tarde vim ingressar na Assembleia Municipal de Setúbal, fui presidente de Junta de Freguesia durante 3 mandatos e agora a CDU colocou-me esta tarefa que muito me honra de concorrer à Câmara Municipal de Montijo como cabeça de lista e é assim que aqui estou, sendo neste momento assessor jurídico parlamentar do PCP na Assembleia da República. A CDU já foi uma força maior aqui no Conselho de Montijo, mas nos últimos anos os resultados têm sido aquém das expectativas, tornando-se até a terceira força política aqui no Conselho de Montijo. A que é que acha que isso se deve e se uma ligação a outra força política de esquerda não seria mais vantajosa para estas eleições autárquicas? Então, por partes, já fomos de facto uma força política que ganhou eleições e agora isso não acontece porque é que o fenómeno terá ocorrido. Claro, não há uma única explicação, há sempre um conjunto de explicações, estas coisas não se definem apenas a partir do elemento. Agora há uma coisa que a democracia nos ensina e que é esta, é que a validade das propostas políticas, o seu acerto ou desacerto não depende do número de votos que tem. Ou seja, mal estaríamos se pensássemos que em democracia ganhar eleições significa que as políticas que se apresentam são políticas corretas. Depois será a prática que evidenciará essa correção ou não. Portanto, aquilo que nós dizemos é que, independentemente disso ter acontecido, as propostas políticas que a CDU apresentou a sufrágio, mesmo quando perdeu, correspondiam efetivamente aos interesses dos montijenses, àquilo que eram as suas necessidades. E tanto é assim que se verifica hoje que há uma força política que há 16 anos renova, portanto, se renova no município e que tem o Montijo, todo o Conselho, num estado lastimável. Portanto, as suas políticas não são um sinal de acerto, apenas aquilo que se sabe é que receberam o voto maioritário da população, com certeza, querendo e almejando uma vida melhor e votando nesse objetivo. Relativamente à questão de alargar o espectro de forças políticas da CDU, já vi, nós não temos nada, antes pelo contrário, contra a circunstância das forças políticas que se reclamam de esquerda, de uma política de esquerda e da ruptura com a situação em que se vive no país, de poderem encontrar caminhos comuns. E tanto é assim que, por exemplo, lembro que durante anos, e mais de uma década, na Câmara Municipal de Lisboa, essas forças que falou, portanto, aquelas que têm a ver com o Bloco de Esquerda, com o PCP, com o Partido Ecologista dos Verdes, com o Partido Socialista, governaram Lisboa e governaram de forma que, no nosso entender, os lisboetas saíram muito beneficiados, a população, portanto, a compreendeu e valorizou esse esforço. Aqui no Montijo, portanto, não há qualquer facto que nos impeça de conversar, de trocar opiniões e de poder chegar a quaisquer entendimentos. O que entendemos neste momento é que, obviamente, aquilo que é uma candidatura do Bloco de Esquerda, que está em cima da mesa, surgirá assim, pode traduzir-se naquilo que se traduziu nas últimas eleições. 800 votos que não serviram para nada, a não ser retirar um vereador à Coligação Democrática. Na entrevista que efetuámos ao candidato do Bloco de Esquerda, anteriormente, sim. Ele falou-nos que não tinha existido uma aproximação quer do Partido Comunista ou do Bloco de Esquerda. Daí então deixe-me dizer, não tem toda a razão em enfocar isso como um aspecto fundamental, mas para dizer que toda a gente se recordará que o Bloco de Esquerda, através da sua direção nacional, por exemplo, a páginas tantas, veio na opinião pública, convidou todos os líderes políticos de todos os partidos para conversar sobre a situação política em Portugal e sobre a tentativa de encontrar pontos comuns para, enfim, resolver esta situação, caminhar para a frente e romper com aquilo que está em cima da mesa. Portanto, também podia ter havido aqui no Montijo, não há nada que impeça uma força política de lançar esse desafio e de dizer, vamos conversar, temos esse objetivo. Portanto, se isso não aconteceu, há que perguntar também ao candidato do Bloco de Esquerda porque é que não o fizeram e a nível nacional o fizeram pelo menos com a projeção mediática que lhe quiseram dar. Em termos de projetos eleitorais, qual a bandeira maior da candidatura da CDU? Eu diria uma bandeira com duas faces, como tudo na vida.
Em primeiro lugar, uma bandeira que tem a ver com um projeto que não é um projeto apenas para o Montijo. É um projeto estruturado, devidamente organizado, que tem anos e anos de construção, que começa nos anos 80 com um projeto delineado a nível da Península de Setúbal e que hoje concretiza no PEDEPS, o Projeto Estratégico de Desenvolvimento da Península de Setúbal, que se traduz numa visão global da Península, onde, quer do ponto de vista da qualidade do território, aos mais variados níveis, mobilidade, questões fundamentais e fulcrais, como, por exemplo, a nova travessia do Tejo, as plataformas logísticas, o novo aeroporto internacional, o Montijo como uma peça fundamental na questão logística ligada ao transporte na aviação, o Porto de Setúbal e de Sines, portanto, esta visão global, e depois na coesão do tecido social, com todos os agentes económicos, sociais e culturais, nós construímos na Associação de Municípios da região um projeto que engloba 239 entidades empresariais, políticas, comerciantes, construção civil, centros de saber, universidades, autarcas, todas essas forças se conjugaram na criação de um projeto estratégico, portanto, que ultrapassa a própria realidade do Montijo e onde o desenvolvimento da Península é um desenvolvimento global, onde, por exemplo, vou apenas dar esta ideia, a defesa do Parque Natural da Arrábida e da sua construção a nível de património global da humanidade, material e imaterial, é uma construção que também interessa ao Montijo. Portanto, porquê? Porque valoriza, obviamente, do ponto de vista internacional, do ponto de vista mundial, algo que faz parte da região e da sua riqueza. Portanto, esta visão global só a CDU é que atrás e, como digo, está referendada por 239 entidades que fazem parte do Conselho Geral do PEDEPS. Mas depois tem outra realidade, que é a outra face da moeda, que é esta. É que este projeto, aquilo que tem como maior bandeira, será devolver a dignidade ao Montijo, que o Montijo já teve. Será recolocar o Montijo, de novo, em paz com a sua identidade, percebendo o que foi, tendo consciência daquilo que é e das potencialidades que se lhe oferecem. E isso nós somos capazes de oferecer e construir porque governamos com todos, porque chamamos todos os agentes, as mais diversas camadas etárias, a intelectualidade, o setor privado, o setor público, os centros de saber, as escolas, os agentes económicos, a colaborarem na reconstrução da identidade de uma terra. O que urge para o Montijo é reconstruir a sua identidade. É que as pessoas saibam que, efetivamente, o Montijo já foi grande uma altura em que, por acaso, a Aliança Povo Unido e a Frente Eleitoral, tanto que nessa altura representava, digamos, aqueles que são os objetivos hoje da CDU, governava a cidade e construía e desenhava. Vou-lhe dar um exemplo concreto de uma visão que nós temos. A Monte Agri. A Monte Agri é, no seu tempo, uma visão de grande alcance. Esta visão estratégica, onde é possível, de facto, valorizar a região, valorizando cada um dos seus elementos concretos, dos seus concelhos. E, portanto, o que nós trazemos para o Montijo, para além desta visão global e deste caminhar global, que tem aqueles itens que eu expliquei, é, do ponto de vista estritamente do Conselho, esta capacidade de chamar toda a gente para sentar à mesa e reconstruir a identidade do Montijo, ir em frente e, portanto, dar, do ponto de vista imaterial e material, um sentido à vida e a recolocar o Montijo na trilha que já teve e que toda a gente diz hoje, sem qualquer abuso, todos os partidos, que há 16 anos a vida não era assim. Sendo a nossa associação, a AMT, a Associação Cultural Montijense, composta exclusivamente por jovens, quais são as políticas pretendidas pela CDU para cativar os jovens do Concelho de Montijo? Deixe-me dizer que o nome é muito feliz. Será com certeza muito Montijo, não é? Portanto, e temos a convicção que não serão só os jovens que levarão Montijo, com certeza. E que também não serão só aqueles que são pretensamente considerados autóctonos, todos aqueles que escolheram Montijo para morar, todos aqueles que fazem que o seu projeto de vida são de facto montijenses e estão neste barco de construção de futuro. Políticas para a juventude. A juventude vai ser chamada a ocupar o lugar que efetivamente tem na sociedade. O Montijo tem esta coisa fantástica que eu, como autarca que fui durante muitos anos, valorizo e a CDU considera muito importante, que é a circunstância de ter muitos jovens. Há uma população muito jovem. E essa população, tal e qual como acontece num país que não lhe oferece senão o desacerto das políticas de direita, essa juventude está desejosa de aqui no Montijo intervir e poder construir coisas, poder fazer a idade jovem e a idade onde nós estamos abertos à realização dos sonhos, à concretização de projetos de vida. E, portanto, desde logo dizer uma coisa muito simples. Desde a Casa da Juventude, que vai ser devolvida aos jovens do Montijo, até o chamado
levar a juventude a participar, a dizer e a construir este projeto cultural, porque a juventude também tem que criar a identidade cultural do Montijo, porque é obviamente a juventude que vai carregar este projeto e vai passá-lo enquanto testemunha às gerações do amanhã. Os jovens vão ser chamados, do ponto de vista do município, a terem, de uma forma mais ou menos formal ou informal, porque a nós não interessa a questão da formalidade, associações rigorosas com notório e com Constituição. Não, todos os jovens, todos os grupos que se assumam como interventores na área da música, da poesia, do teatro, das artes performativas, seja lá o que for, todos eles vão ser chamados em parte igual, em plena igualdade, digamos, cada entidade um voto no sentido da expressão de um sentimento e de um contributo para a reconstrução da identidade de Montijo. E, portanto, fiquemos, aliás, muito dependentes da vossa energia, da vossa capacidade de intervir, e eu já tive a oportunidade de ver isso tudo aqui, em nome da CDU, essa intervenção cívica que estáis a ter neste momento e que vos leva, por exemplo, a pôr de pé este projeto e aquilo que estamos a fazer aqui. Preciso. Em termos de infraestruturas, o que poderá, ou o que pensa que deverá ser otimizado, ou o que se poderá fazer num futuro próximo? Não. Poderíamos falar de infraestruturas físicas, podíamos falar na circular externa que cumpre concluir, na requalificação da zona ribeirinha, toda a zona ribeirinha, e portanto não só aquele pedaço. Podíamos falar na requalificação da rede viária, por exemplo, que está um desastre. Podíamos falar em outros projetos estruturantes do ponto de vista físico. Mas se calhar o que mais importante será dizer para as pessoas é isto: é que o que importa, o grande projeto estruturante, a grande estrutura que falta é construir caminhos de futuro e é desenhar aquilo que é efetivamente a memória coletiva do Montijo e o seu projeto. Ou seja, toda a gente, entidades privadas, entidades públicas, Câmara Municipal, Município, autarquias de freguesia, todos os agentes, todos os setores, todas as camadas que trabalham, que vivenciam esta terra, têm que estruturar, têm que ter uma estrutura física e material também, onde elas possam desenhar a sua contribuição para aquilo que o Montijo tem que ser. O Montijo neste momento não tem rumo. O Montijo neste momento foi condenado a um deserto e uma triste palidez, de facto, que mereciam e merecem uma censura vivíssima por parte dos eleitores. E aquilo que é preciso construir como estrutura é o caminho para o futuro. É um projeto em que todos se sintam incluídos, porque as pessoas muito rapidamente sabem que são assim manipuladas, não houver sinceridade, e que elas possam ser ouvidas, elas possam construir. Vou dar este exemplo daquilo que eu quero dizer e sei do que quero transmitir como estrutura. Ainda há bocadinho estivemos hoje com uma entidade que trabalha na área da música e que nos disse que não há qualquer facilidade de acessibilidade ao Cineteatro Joaquim de Almeida. Então vamos lá ver. Então não é fazer parte da construção da identidade cultural do Montijo, daquilo que é a sua realidade, facultar a quem cria música, quem cria artes performativas, quem eventualmente vier para aqui fazer teatro e do bom, ter possibilidade de mostrar e construir coletivamente esse projeto? Bom, ou não pode quem está nestas artes, quem está no mundo das artes, vivenciar aquilo que é a história do Montijo? Pode, quer dizer, tudo isto se pode englobar num chapéu, que é um chapéu estruturante, que é saber quem fomos, quem somos e para onde é que podemos ir. E temos ou não temos condições para ir. E o Montijo tem condições para ir, porque já há 16 anos foi capaz de construir uma sociedade que era até um exemplo do ponto de vista, nem que seja do lúdico, nem que seja da animação. O Natal, o Carnaval. E as festas que agora não são as festas da comunidade, mas são as festas municipalizadas, eu não digo mais nada. É para dizer que, para além de estruturas físicas, que são até muitas das vezes difíceis de concluir, porque também não há dinheiro de sobra por aí, é muito mais importante um projeto em que todos se reconheçam e pôr toda a gente a caminhar para o mesmo lado, com a certeza de que é parte e que não se estão a servir dela, mas que estamos a servir a comunidade. É para isso que servem os autarcas. Em termos de dinheiro, ainda bem que falou nisso, fala-se muito que as contas da Câmara não estão a passar mal, por assim dizer. Tem conhecimento de causa. Como é evidente, não temos, quer dizer, é muito difícil para quem acompanha os órgãos, o funcionamento dos órgãos autárquicos, nomeadamente da Câmara Municipal. Nós temos um vereador, mas sabemos que é muito difícil. As pessoas que acompanham esse tipo de reuniões, como as reuniões de Câmara Municipal, da Assembleia Municipal, sabem que é muito difícil ter uma noção correta da situação financeira. Admitimos que a situação financeira não seja esplêndida, mas também aí nós só temos que culpar as forças políticas que colocaram os jovens e todos nós nesta situação no país, os partidos da Troika, aquilo que tem sido desde o governo de António Guterres, inclusive, um ataque tremendo à lei das finanças locais, roubando milhões, eu estou a falar de milhões de euros, aos municípios e às freguesias e obrigando quer uns, quer outros, a terem que se sujeitar quase ao esmolar da política do urbanismo excessivo, às taxas, aos impostos locais, nesta perseguição ao bolso do cidadão e, portanto, admitimos que a situação financeira não seja desejável
Orçamental não seja a melhor, não temos nenhuma noção das contas, esperamos que elas estejam todas corretíssimas e não pomos em dúvida a idoneidade de ninguém. Agora, o que dizemos é que não é a existência ou a inexistência de dinheiro que determinam não as boas políticas. Pode-se gerir bem uma casa com pouco dinheiro, pode-se gerir muito mal uma casa com muito dinheiro. E, portanto, cá estaremos, se o povo confiar em nós, estamos convencidos que sim, porque esta maioria já deixou de ser há muito tempo e que as pessoas já se divorciaram da atual gestão do ponto de vista do seu imaginário, da sua confiança no futuro. Se nos derem a sua confiança, cá estaremos para tentar, com as contas que forem e com o dinheiro que houver, fazer melhor, e vamos conseguir, com certeza, porque vamos fazer com todos. Sendo as novas tecnologias cada vez mais um meio de comunicação para chegar à população e não só, e visto que o nosso site é um desses meios, temos uma página oficial também no Facebook, ao qual abrimos à população para colocar-lhe algumas questões. Da triagem que fizemos, tivemos inúmeras perguntas, o que é de soltar. Da triagem que fizemos, vou-lhe só dizer aqui 3 ou 4 para responder sucintamente. Algumas pessoas colocaram-nos a questão da segurança, quais as medidas a adotar porque sentem que o Montijo cada vez está mais inseguro. Muitas falaram-nos também das tradições esquecidas. Eu pediria que fizesse porque eu não estou a tomar notas e podia esquecer. Então vamos à questão da segurança. Deixe-me dizer que uma coisa que tenho trocado impressões com os demais candidatos às listas da CDU é que me surpreende não verificar que há polícia a passear nas ruas. Quer dizer, conheço obviamente outros concelhos, eu próprio ainda resido, não digo ainda porque estou, portanto, a pensar em fixar mesmo a residência no Montijo, independentemente das eleições, já tinha essa pretensão antes. Aliás, eu estou aqui e aceito o convite para esta tarefa precisamente porque tínhamos já manifestado publicamente, junto dos que me conhecem, dos meus amigos do meu partido, a intenção de mudar de residência e deixar Setúbal onde ainda resido. Mas dizer o seguinte, em Setúbal nós lutamos muito pela polícia de proximidade, lutamos em toda a península de Setúbal. Temos a noção que o número de agentes per capita para o imaginário da população é, de facto, muito aquém da necessidade. Mas eu no Montijo ainda não vi 2 agentes a passearem na rua. Não vejo patrulhas a passearem, admito que elas estejam de carro e não ponho em causa, antes pelo contrário, a idoneidade dos agentes, a sua dedicação. Ninguém melhor que eu, que estes anos tenho trabalhado como autarca, sabe da extrema generosidade e da falta de meios que têm, das condições que lhes são propiciadas, são iguais a qualquer funcionário público. Portanto, não há qualquer exceção. Mas dizer isto relativamente à questão da segurança, nós advogamos efetivamente uma polícia de proximidade e entendemos que é fundamental, sobretudo neste tempo, onde as pessoas, para além da insegurança objetiva, podem evidenciar uma insegurança subjetiva, isto é, um sentimento de insegurança. Às vezes não aconteceu nada na sua rua, às vezes apenas aquilo que lhes chega é aquilo que os jornais reportam, é aquilo que os média anunciam, mas elas sentem-se inseguras, isso é uma insegurança objetiva. Para que ela deixe de o ser, deixe de existir, e para que a segurança objetiva nunca ocorra, nós reivindicamos e exigindo tudo relativamente à necessidade das forças policiais serem dotadas dos meios, dos recursos humanos e materiais que necessitam, nós de facto exigimos que seja feita, que seja produzida, que seja realizada uma política de proximidade. E a polícia de proximidade vê-se, sente-se. Portanto, é muito vulgar em vários conselhos da área metropolitana, por exemplo, a polícia que faz, portanto, patrulha num determinado bairro, ter até os seus números de telemóvel acessíveis só para aquela função dos moradores, sobretudo em zonas onde reside uma população mais velha, portanto, uma faixa etária, enfim, mais sujeita, obviamente, a que os amigos do alheio a visitem e lhe façam mal, obviamente, e a tranquilizem. E, portanto, dizer, obviamente, aos cidadãos que a CDU, no governo do Conselho, com certeza terá o melhor dos relacionamentos com as forças da autoridade e com elas procurará a maneira de, junto da hierarquia, reivindicar para o Montijo a polícia de proximidade que as pessoas têm direito. A outra questão era das tradições esquecidas e se calhar menosprezadas aqui no Montijo. Creio que já lhe respondi sem saber dessa pergunta. O que nós temos de reconstruir é a identidade de Montijo. Reconstruir a identidade, não para ficarmos a olhar com saudade para trás e a ver livros de memórias, álbuns de fotografias, mas para sabermos o que é que queremos e como é que vamos avançar para o futuro. E as tradições são fundamentais. Uma terra, vamos lá ver, o que é reconstruir a identidade de uma terra? É evidenciar, é pôr para fora, é dar brilho àquilo que a terra tem de sui generis, que é só seu, que é característico. Portanto, e quando nós queremos recriar a identidade do Montijo e retraçar o seu caminho, não é a pensar o que é que as pessoas dos concelhos vizinhos gostariam de ver no nosso.
Não. É o que é que nós podemos fazer para realçar o que temos de melhor, para que aqueles que são diferentes de nós cá queiram vir e queiram vivenciar esta cultura. Portanto, quanto às tradições, como lhe digo, a abertura é total para que elas sejam evidenciadas, para que elas sejam mimadas, para que elas sejam tratadas, para que aquilo que carece de museologia seja, portanto, tratado dessa forma, para que o Montijo mostre à sociedade, ao presente e ao futuro, aquilo que foi e aquilo que é. E, portanto, connosco, a proteção, o embelezamento da cidade à custa daquilo que é, ou daquilo que são as suas tradições, é absolutamente estratégico. Podemos aqui também, dentro de outras questões, podemos englobar aqui na mesma questão o seguinte: porque é que o Montijo perdeu o seu parque industrial e quais os objetivos que tem para dinamizar o comércio? Por duas razões. Vamos primeiro às questões industriais e depois vamos às outras questões que são do comércio local. Porquê que perdeu? Perdeu por duas organizações. Perdeu em primeiro lugar, e é 80%, digamos assim, porque as políticas desenvolvidas pelos partidos da Troika, pela força política que governa o Montijo e pela outra força política que tem, portanto, aí uma parlamentar lutando para conseguir tapar estas dificuldades e agarrar os votos do PSD para que não se percam, têm desenvolvido ao longo dos anos políticas, obviamente, que sacrificam o tecido empresarial do país. E, portanto, em vez de porem o país a produzir, o que puseram foi, de facto, o país nesta triste situação. Acabaram com tudo aquilo que era o aspecto produtivo que Portugal tinha do ponto de vista agropecuário, do ponto de vista das pescas e tudo mais, e reduziram o país a uma oferta de serviços para o setor privado e a parcerias público-privadas, que são uma alegria, de facto, para os privados, mas não são para os cidadãos. Depois, às políticas concedidas, que a Câmara não foi capaz de encontrar o meio adequado para terem um relacionamento com o tecido empresarial e para propiciar aos empresários, mostrando a potencialidade da região, mostrando a sua beleza, mostrando a sua limpeza, mostrando o acerto das políticas municipais, para mostrar a atratividade. Hoje em dia, qualquer empresa destas que já não precisam, enfim, de um parque industrial, como o da Siderurgia Nacional ou como o da Quimigal, precisam de encontrar um concelho onde as acessibilidades sejam ótimas, onde a proximidade com as vias, quer tráfego marítimo, quer tráfego rodoviário, existam, e o Montijo tem essas possibilidades, mas onde haja uma imagem pública, uma imagem urbana adequada e onde os autarcas, obviamente, se relacionem de forma especial com essas entidades. Porque se esse relacionamento não existe, se o diálogo é um diálogo de surdos, as coisas não acontecem. Do ponto de vista do comércio, porque é que isso aconteceu? Bom, agora não temos apenas que repetir, mas quase. 80% eu diria já são as políticas nacionais, ou se calhar até menos. Se calhar até punha 50% das políticas nacionais que, com o governo, por exemplo, que está, mas numa outra edição, em que a ministra Manuela Ferreira Leite era a ministra das Finanças, aumentou o IVA e, portanto, causou dificuldades tremendas aos comerciantes, e agora com este governo, que ainda realmente o IVA e que o coloca a 23%. Sendo certo que, ao mesmo tempo, os governos desses partidos se encarregaram, com o apoio do Partido Socialista, que também esteve no governo no entretanto, com o governo José Sócrates anteriormente, por criar políticas que baixaram os salários, que levaram ao desemprego maciço, que retiraram qualidade de vida aos reformados e aos pensionistas e baixaram, desroubaram as reformas e as pensões, e, portanto, por um lado, criou-se mais dificuldade aos comerciantes para poderem existir e, por outro lado, criou-se dificuldades tremendas aos consumidores que lá não conseguem chegar. Ainda por cima agora acabam de aumentar este governo, como sabem, as rendas de uma forma desmesurada, colocando durante o tempo de 10 anos um espaço de tempo em que os comerciantes poderão ir fluindo nas suas lojas e a partir daí não terão condições para permanecer. Por outro lado, as políticas locais. Mas a quem é que lembra? A quem é que gera uma cidade? A quem é que dialoga com os seus agentes económicos? Agarrar no cais dos vapores, dizer que aquele cais já não tinha condições para o que quer que fosse e convencer os montigenses de que tinha um grande projeto de Cascais do século XXI, que seria o cais do Seixalinho, com um restaurante panorâmico, com autocarros de toda a espécie e qualidade e não poluentes a circularem pela cidade, com uma mobilidade tremenda, com um estacionamento fantástico, com uma creche, com um conjunto de infraestruturas naquele cais que hoje, sinceramente, já tive a oportunidade de dizer, e agora nem gostaria de chamar a CDU à coleção, chamar-me
a mim próprio arcaria com a responsabilidade disto. Quem saia do catamarã, que é de facto um barco moderno, e se chega ao cais do Seixalinho, olhe para aquelas instalações completamente fechadas, sem ninguém que ali invista, olhe para o mato à volta, veja os carros todos situados no meio do campo e lá junto a uma fábrica que está sem funcionamento. E olha aquela tristeza, tem a ideia que acabou de chegar a um país do terceiro mundo, mas daqueles, enfim, no top 10 pior da classificação. Portanto, aquilo não tem dignidade nenhuma. Ora, quem é que, fazendo aquelas políticas, assumindo-as, dizendo que são as mais corretas, que vão de facto criar outra situação para o Montijo, reduziu a cidade, o centro, a Praça da República a um quase nada, quer dizer, quem é que tem outra responsabilidade? Aqui já é quase 50-50, não é? Portanto, isto é inadmissível, aquilo que se fez foi inadmissível, e os comerciantes, aliás, neste momento eu penso que mais do que nunca só têm, independentemente daquilo que vai na cabeça, na ideologia de cada um deles, só têm uma solução, é sancionar de forma gravíssima esta política que está em cima da mesa, quer do Partido Socialista localmente, quer do PSD a nível nacional, e votar massivamente na CDU. Ou votam massivamente na CDU, ou então a sua vida comercial, o seu projeto de vida vai deixar de existir. Então, de forma a finalizarmos a nossa entrevista, vou-lhe pedir para apresentar as razões para os montijenses votarem em si e fazer um apelo ao voto. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um apelo a que os montijenses votassem. Essa é a questão fundamental. Votar porquê? Porque votar é decidir, e é decidir sobre a nossa cidade, sobre o nosso concelho, é decidir sobre as nossas ruas, sobre o caixa autolista que temos à nossa porta, sobre a recolha ou não do lixo, sobre o tapete viário, é decidir sobre a qualidade da escola pública que os nossos filhos frequentam, sobre as das escolas, é decidir sobre o hospital, as suas valências, ou melhor, o centro hospitalar, é decidir sobre o Serviço Nacional de Saúde e o hospital que o Montijo devia ter, é decidir sobre o comércio, sobre o cais do Seixalinho, sobre a zona ribeirinha, é decidir sobre a cidade. E portanto que votem. Depois que votem a consciência, como é evidente, e como é que o poderão fazer, como é que vão, onde votar em consciência, sugiro-lhes que nos fins de semana que faltam, até dia 29 de setembro, percorram a Península de Setúbal, que comecem em Alcochete, passem por Palmela, mantem a Moita, vão até ao Barreiro, finalizem depois em Almada, ou se quiserem façam a volta para o outro lado, comecem pelo Seixal, passem pelo lindo polis, digo eu, da Arrentela, portanto aquele espaçozinho de convívio e de relação extraordinária que nós também podemos criar, obviamente, no Montijo, entre as pessoas e o rio e a sua terra, e pensem, onde é que nós estivemos durante estes 16 anos? O que é que nos fizeram durante estes 16 anos? É evidente que não queremos com isto dizer que as pessoas erraram o voto ao votar na situação que está. As pessoas, quando votam, votam sempre numa vida melhor. Votam sempre num desejo que é sincero de que a sua vida seja diferente e que possam propiciar assim aos seus filhos um futuro que não têm. Mas que verifiquem que, efetivamente, se o seu voto pode ter, na sua subjetividade, no seu entender, há alguns anos atrás, feito sentido, há uma década atrás, há década e meia, que neste momento as políticas em que depositaram a sua confiança conduziram ao Montijo aquilo que é. A realidade que o Montijo é hoje. Portanto, que está hoje evidente para toda a gente que, efetivamente, aquelas políticas, ao fim de uma década e meia, não poderiam ter outro resultado. E que invertam a situação. Tiveram uma experiência que nem é necessário ser muito velho para poder beber por todo o lado do Montijo, num café, numa praça, no mercado municipal, na forma agrária, em quem é outro lado qualquer de perguntar. Mas sempre foi assim, de razão. Há 16 anos não era. Há 16 anos o Montijo era uma terra em que dava gosto de viver. Há 16 anos eu tinha orgulho de ser aldeano. Há 16 anos eu tinha orgulho de viver nesta terra. Recuperem, não custa nada. Basta votar em consciência e votar na CDU. E o futuro vai ser diferente, porque com a CDU será com certeza o melhor Montijo. Muito obrigado pela sua presença. Vamos terminar assim a entrevista ao candidato Carlos Almeida, candidato pela CDU. Vamos aguardar que os outros candidatos aceitem o nosso convite. Já foi endereçado. Até à próxima.